Você também lê os rótulos dos cosméticos? Você para quando você vai tomar banho, lê o rótulo do shampoo, do condicionador, do sabonete? Pois é, eu também. Mas você já se perguntou o que tem naqueles ingredientes todos lá? O que são aquelas substâncias? Por exemplo, o EDTA. Tudo quanto é shampoo que a gente vê, praticamente todos têm esse tal EDTA. O que seria esse EDTA? Você já parou para pensar nisso? O EDTA nada mais é do que essa molécula aqui, que é chamada de íon etileno diamina tetracetato. Ele é um composto de coordenação. O que seria um composto de coordenação? É uma substância que contém complexos metálicos. O que são complexos metálicos? São íons que são ligados a vários ânions ou moléculas circundantes, ou seja, a gente está vendo um metal aqui, M, certo? Ligado a essa molécula enorme aqui. Agora, eu tenho aqui um ligante, essa molécula circundante do metal, ela é chamada de ligante, e ela se liga ao metal em vários pontos. Vocês conseguem ver? Ela se coordena ao metal de vários pontos. Então, isso é chamado um ligante polidentado, que é o caso do EDTA. Ele consegue se ligar ao metal, por exemplo, de cálcio, de magnésio, e esse metal fica preso dentro da molécula. É como se ele estivesse amarrado mesmo ali dentro. É como se a molécula tivesse sequestrado o metal. E aí, por que é adicionado EDTA nos shampoos e sabonetes? Eu pesquisei e eu vi em alguns sites, de cosméticos falando que o EDTA é adicionado para evitar alterações em fragrâncias, mudança de coloração dos produtos, a degradação de insumos naturais como óleos e extratos vegetais, evitar a inativação de substâncias ativas como filtros solares, conservantes e fármacos, evitar oxidação de vitaminas e, principalmente, que o EDTA é usado para evitar a redução do poder de limpeza e de espumação dos sabonetes e shampoos. Por quê? Porque ocorre essa redução do poder de limpeza dos sabonetes e shampoos, acaba ocorrendo em locais onde a água é considerada dura. Ou seja, o que é uma água dura? É uma água rica em íons cálcios e magnésio. E esses íons se combinam às moléculas de sabões e detergentes, formando precipitados que são insolúveis em água. E isso acaba atrapalhando a eficiência do sabão. Mas vamos relembrar por que é que o sabão limpa? A gente tem aqui um sabão muito comum que é chamado estereato de sódio. Ele tem dois lados da molécula. Um lado que é uma região apolar, ou seja, interage muito bem com substâncias que também são apolares, e uma extremidade polar que interage muito bem com substâncias polares, no caso, a água. E aí, como é que o sabão limpa? A gente tem duas imagens aqui. A primeira delas, a gente vê o sabão com a sua cauda hidrofóbica, ou seja, rejeita a água, e a sua extremidade polar, que é atraída pela água. Quando esse sabão é colocado dentro da água ali com moléculas de gordura também, essas partes das moléculas que rejeitam a água, elas se juntam, certo? E aqui do lado, fora, fica só a parte que é atraída pela água. É como se elas formassem uma bolinha, certo? Então, por exemplo, aqui, eu tenho a estrutura do sabão, essa cabeça aqui é a parte polar e a cauda a parte apolar. Então, elas começam a ficar uma do lado da outra, e quanto mais moléculas tem, eu acabo formando o que eu chamo de micela. É como se eu estivesse norteando ali para dentro da esfera as caudas que são apolares, para que elas fiquem juntinhas uma das outras. Na parte exterior da esfera, eu tivesse a parte polar, que interage com as moléculas de água. Só que quando eu tenho uma gordura ali na água, essa gordura onde ela vai preferir ficar? Do lado de fora ou do lado de dentro da micela? Com certeza do lado de dentro. Por quê? Porque a gordura também é apolar. Então, a micela aprisiona a gordura. E aí, o sabão aprisiona a gordura dentro dessas micelas e depois eu passo a água aqui por fora e eu consigo retirar essas micelas, porque a parte externa das micelas interage muito bem com a água. Mas o que acontece na verdade? Esse estereato de sódio, que é solúvel em água, na água ele produz o quê? Íon sódio
e íon estereato. Só que na água dura, como comentado anteriormente, esse íon estereato aqui, ele acaba reagindo com o cátion cálcio e impede a ação do sabão. Por quê? Quando ele reage com o íon cálcio, ele forma um precipitado. Isso é um sólido que se deposita. Então, quando eu coloco EDTA no meu shampoo ou no meu sabão, esse EDTA ele vai reagir com os íons cálcio e vai sequestrá-lo e vai aprisioná-lo dentro da sua molécula. Como se ele realmente aprisionasse os íons cálcio. Para quê? Para que isso aqui não acontecesse. Se a água for dura, se a água tiver muitos íons cálcio, o EDTA vai aprisioná-los. Então, o sabão não vai perder eficiência porque essa reação não aconteceu. E aí, o íon estereato vai continuar ali em solução para com que as micelas sejam formadas, a gordura seja aprisionada dentro da micela e a água consiga passar, né, e retirar a gordura que estava ali. Por que eu preciso desse artifício? Porque se eu passasse a água apenas pela gordura, por a gordura ser apolar e a água ser polar, elas não iam interagir. Então, eu preciso de algo que faça essa ponte, que faça essa mediação entre a gordura e a água para que eu consiga limpar qualquer objeto, certo? Essas reações também acontecem similarmente aos nossos shampoos, aos nossos sabonetes, mas, claro, com outras substâncias, certo? Então é isso. Eu já ouvi falar sobre ter cosméticos sem química, né? Mas na verdade não existe. A gente tem química para tudo quanto é lado e em todos os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, tá bom? Então até o próximo vídeo, mais química no cotidiano.